jogos do Vasco. Cara, eu tô surpreso do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, eu acho uma aberração de verdade esse Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil. Esse time, pra mim, não tem capacidade para tal. E aí eu tava pegando a escalação para te falar quem são os bons e os maus jogadores. Quando for um cara ruim, ou que jogou mal, ou que joga mal frequentemente, eu te falo com um tom um pouco mais alto, que é o meu tom de voz mesmo. Não, como é que é? Repete. Quando for um cara ruim, eu dou uma entonação maior na escalação. É jogo rápido, vou demorar 30 segundos, 20 segundos aqui no máximo. Vamos lá. Léo Jardim, bom jogador. Paulo Henrique na lateral direita. Maicon e Léo Pelé na zaga. Lucas Piton na lateral esquerda. Pera lá. Lucas Piton, Ele voltou pro Lucas Piton? Ele não marca ninguém, ele só ataca. E esse time do Vasco não ataca ninguém. Vamos lá. Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues. Esse Emerson Rodrigues, ele é horroroso. Emerson Rodrigues bom, tem só Ele é horroroso. que é o do helicóptero. E o Verratti, que é um baita jogador. O Verratti é um baita jogador. Dito isso, não tem a menor chance do Atlético perder para o Vasco. O Atlético já está na final da Copa do Brasil. E diferentemente do que nessa final, nessa perna, para mim já está garantido, na outra não está. Na outra não está, o Corinthians vai passar. Fala aí pessoal, William Mendes aqui. Espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal. Para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. Obviamente, eu como torcedor do Vasco, eu como tenho um canal aqui que me propõe a defender os interesses do Vasco, principalmente mediante a qualquer um que ataque a instituição Vasco da Gama, eu não poderia deixar de falar sobre esse vídeo que eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? Vou deixar minha opinião, vou trazer meu contraponto, vou trazer a minha resposta, tá? Sobre este vídeo aí desse rapaz que esculhambou com o time do Vasco, a verdade é essa. E eu vou provar para vocês neste vídeo que ele quis lacrar em cima do Vasco da Gama. Eu vou provar para vocês isso aí, tá? Então é importante que você assista o vídeo até o final para você deixar sua opinião também nos comentários aqui, eu leio, enfim. E falo também que esse corte aí eu retirei do canal do Vascaíno do Cerrado, tá? Então é importante deixar os créditos aqui, porque o cara teve o trabalho de fazer o corte, deixar lá bonitinho, e eu só copiei de lá esse corte aí, beleza? Então o link vai estar na descrição aqui do canal do Vascaíno do Cerrado. Tendo dito isso, bora começar o vídeo aqui falando sobre esse jornalista aí que esculhambou com o time do Vasco, a verdade é essa, tá? Não tenho nada contra a pessoa do jornalista, não estou aqui para atacar o jornalista. Acho inclusive que o jornalista ele teceu a sua opinião, ele é um comentarista ali. Então ao ser questionado, teceu uma opinião querendo lacrar em cima do Vasco. E eu vou explicar para vocês o porquê. Todo mundo sabe que o time do Vasco é um time limitado. Todo mundo sabe que o time do Vasco é um time que, sim, é uma surpresa. O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil, até aí tudo bem. Deixar sua opinião se você acha que o Vasco vai passar para a final é uma coisa. Agora chegar a falar que o time do Vasco é ruim, que é uma aberração, o Vasco está na semifinal, falar que não é possível, querer desmerecer o time do Vasco, aí eu já discordo. Eu acho que os comentaristas de futebol hoje que estão na mídia tentam muito hypar em cima do Vasco da Gama. E eu acho que isso passa muito, não estou colocando a culpa no Pedrinho, mas eu acho que isso passa muito pela falta de representatividade que o Vasco tem hoje. O Vasco hoje, por exemplo, ele não consegue competir, ele não consegue combater os caras que depreciam ele, principalmente na mídia. E aí por que eu acho que o comentário desse comentarista é um comentário querendo lacrar? Porque ele poderia ter falado assim, cara, eu acho o time ruim e acho que não vai passar. Mas quando ele fala que é uma aberração, o Vasco tá ali, ele desmerece o trabalho do Vasco de chegar até ali, porque o Vasco enfrentou adversários para chegar até ali, tá? E o Vasco enfrentou e ele desmerece isso. E ele por exemplo, ele poderia achar bizarro, por exemplo, um time muito mais preparado do que o Vasco, que é um Atlético Paranaense mais estruturado, não é melhor, mas é mais estruturado, por exemplo, não passar do Vasco. Arrumar confusão, querer arrumar tretinha,
e futebol mesmo esquecer no vestiário. Que foi o que o Atlético Paranaense fez. O Vasco foi lá contra o Atlético Paranaense e jogou futebol, meus amigos. Quem acha que o Vasco não mereceu passar do Atlético Paranaense? O Vasco jogou 3 jogos com o Atlético Paranaense. 2 de Copa do Brasil e 1 de Campeonato Brasileiro. Tá entendendo? O Vasco foi bem em todos os jogos. O Atlético não conseguiu ser soberano ao Vasco, Atlético Paranaense, tá? Não conseguiu ser soberano ao Vasco. Inclusive o Vasco tá pegando um monte de Atlético aí, né? Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro. E aí você, por exemplo, quando você vai ter um comentário desse, que é um comentário, na minha visão, é um comentário meio exagerado, para não dizer outra coisa, você tem que responsabilizar os clubes que foram incompetentes e não conseguiram ganhar desse fraco time do Vasco. Você tem que responsabilizar, por exemplo, e achar bizarro o Atlético Goianiense dar um vareio de bola no Vasco no primeiro jogo, com o Wagner Mancini de treinador, e depois o presidente do Atlético Goianiense simplesmente mandar o Wagner Mancini embora. E o time ter que ir jogar contra o Vasco no segundo jogo sem o treinador que conseguiu dar um nó tático no Rafael Paiva. É isso que tem que ser bizarro, não é o Vasco. Mas não, vamos falar do Vasco. O Vasco pegou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não teve competência para poder passar do Vasco. Aí a culpa é do Vasco de estar na semifinal. A culpa é do Vasco. Arbitragem tendenciosa. CBF contra o Vasco. A gente viu aí contra o Atlético Mineiro. O que aconteceu? Foram lá e trocaram uma data de forma arbitrária. Trocaram uma data de um jogo, ignorando totalmente o regulamento, simplesmente porque querem equilíbrio entre os times. Ou seja, o time do Galo pode ter jogadores convocados para a seleção, pode ter as datas prejudicadas assim, de ter que jogar um jogo em cima do outro, mas não, eles têm que estar inteiros para enfrentar o Vasco da Gama. Aí você fala, pô, mas o Vasco é o mandante. O Vasco pediu para poder... Não, que isso, a arbitragem, o cara lá no julgamento. A CBF é a entidade máxima, é quem manda. Ou seja, a CBF, se quiser mudar e desmudar a hora que quiser, vai fazer isso. E aí eu falo para vocês, é justo qualquer jornalista chegar e falar que o Vasco não deveria estar ali? O Vasco deveria estar ali sim. Respeitem o Vasco da Gama, cara. Respeitem o Vasco da Gama. O Vasco não é bagunça não, irmão. O Vasco tem camisa. O Atlético Mineiro poderia ter feito 4-5 no Vasco lá na arena. Fez 2-1. Tá aberto. Tá aberto o jogo. O Vasco faz um gol aqui em São Januário, irmão. Vai inflamar. E se o Vasco passar, cara, não admito jornalista nenhum abrir a boca para falar mal do Vasco e falar que não tinha que acontecer, que é bizarro. Respeitem o Vasco da Gama. Um time de tradição, um time de história. Vi um cara num comentário um dia, o Vasco não tem tradição nenhuma na Copa do Brasil. Como assim não tem tradição na Copa do Brasil? Porque não chega na final. Porque eu respondi o comentário do cara. Falei, pô, o Vasco não tem tradição, mas já foi campeão da Copa do Brasil. E aí? Já chegou já em final, já chegou em semifinal. Isso porque o Vasco não tem tradição na Copa do Brasil, né? Aí o cara até comentou assim comigo assim, mas não chega sempre nas finais, não disputa. Como assim, irmão? Aí sabe sabe de onde saem esses comentários aí desses caras? Sai desses jornalecos de TV aí, ó. Sai desses caras que deveriam usar a profissão jornalismo para poder informar, para poder comentar de forma sucinta, de forma objetiva. Sai desses caras que, ao invés de fazer o seu trabalho e querer crescer dentro de uma empresa através do seu trabalho, ficam querendo desmerecer o Vasco, ficam querendo lacrar em cima do Vasco da Gama. Essa é que é a verdade. E aí eu tenho este canal aqui, eu chego aqui todo dia, faço live, faço vídeo, defendo o Vasco, falo mal de arbitragem, faço o trabalho que muitos canais aí não fazem. Por isso que eu peço para vocês, cara, se inscrevam no canal, deixem seu like. Você quer doar pro canal aqui, qualquer coisa, doa. Se não quiser também, irmão,
posso fazer nada, eu não sobrevivo desse canal aqui. Estaria morrendo de fome se sobrevivesse. Eu até tenho uns apoiadores aqui. Inclusive agradeço Kaique, Giro Vascaíno, Planeta Vasco, Luiz Felipe Rodrigues. Agradeço a todos vocês pelo apoio. Agradeço a galera que está sempre por aqui comentando, assistindo os vídeos. Só que eu sei, você pode querer doar dinheiro, você pode querer ouvir o que o fanático tem a dizer. Agora esses caras, quando precisam, não defendem o Vasco, irmão. Quando precisam, não defende o Vasco. Sabe? Quando precisa, não compra briga com outros times por conta do Vasco. Fica lá fazendo videozinho lacrando. Então assim, respeitem o Vasco. O Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil por mérito. Não por demérito. Por mérito. Os outros times que tinham que ter um compromisso de fazer o quê? Não, nós vamos lá e vamos ganhar então, já que eles são fracos. Tá entendendo? E tem gente que insiste, cara. Tá ficando feio já, mano. Salve esse vídeo aqui, galera. Compartilhe em algum grupo desses daí que ficam aí falando mal do Vasco. Quero ver esses caras virem aqui no meu canal debater comigo aqui. Tá ficando feio, irmão. Tá ficando feio. Cresça na sua empresa como jornalista, fazendo um trabalho sério. Tem tanto jornalista sério aí. Tava vendo um vídeo ali do... Como é que é o nome dele? Aquele cara que comenta jogos de Champions League. Lá eu tava vendo ele no podcast. Esqueci o nome dele. Se eu lembrar eu coloco aqui pra vocês. Cara excelente comentarista. Jorge Igor. Sabe? Não. Vamos ficar vendo os caras da Jovem Pan lacrando em cima do Vasco. Vamos ficar vendo os caras do Jogo Aberto lacrando em cima do Vasco. Cara, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém. E aqui é Vasco, irmão. Aqui é Vasco. Eu sempre vou defender o Vasco. Eu nem iria fazer esse vídeo tá até longo. Mas vídeo falando assim, a gente tem que fazer. Porque se a gente abre isso aqui em live, as pessoas deveriam estar aqui apoiando, ajudando, para poder ajudar a falar mal desses caras. Não aparece, pô. Aparece, vai pra live de passador de pano. Então assim, respeitem o Vasco da Gama, tá? E jogadores do Vasco, se unam. O cara esculhambou PH, o cara esculhambou Puma, o cara esculhambou Lucas Piton, o cara esculhambou todo mundo, irmão. Então a gente tem que, sei lá, ir pra cima. Se for pra cair, cai de pé. Caia de pé. Beleza? Então é isso, galera. Fica aqui. O cara até fez um vídeo depois aí. Eu acho isso mesmo. Eu acho isso mesmo. Não vou pedir desculpa, não ofendi ninguém. Não ofendeu não, mano. Ofendeu não. Você tá chamando um profissional de horroroso em plena rede nacional. Mas você não ofendeu ninguém. Só acha que o time do Vasco é ruim. Por que não falou isso lá no comentário? Foi querer lacrar, né? Aí depois, não, porque eu acho isso, eu só achei o time do Vasco ruim. Isso aí todo mundo acha. Entendeu? E é isso aí, galera. Valeu, fui, bom domingo aí pra vocês. Beleza? Amanhã a gente vai fazer vídeo, tem live também. Valeu, fui, até o próximo vídeo.